Gente, não sei o que aconteceu, a internet deu uma parada, não sei o que aconteceu. Tive que entrar novamente. Gente do céu, não sei o que aconteceu. Parou tudo aqui. Vamos começar de novo. Vamos Vamos começar de zerar todo novo. mundo aí novamente. Não sei o que aconteceu. Manda pra ele de A novo. Isa tava falando e de repente fechou o telefone, gente. Eu não sei o que aconteceu. Não sei mesmo, mas vamos lá, vamos entrar novamente e Uai. vamos entrar novamente e ver o que acontece. Não sei dizer o que houve. Não foi falha de internet, nem de nada, não sei. Vamos esperar um pouquinho, ver se estabiliza. Acho que a outra ainda tá. Não sei se a internet do doutor de repente parou. Não sei. Ah, tá. A outra foi cancelada aqui. Foi? Não, a anterior. Agora a gente tá online de novo. Pronto, o doutor Doutor, entrou. não sei o que aconteceu. Não sei, gente, mas vamos lá, vamos retomar. Doutor, não sei o que aconteceu. Também não. Caiu. Caiu tudo. Caiu tudo, é. O meu Bom, telefone fechou, não sei dizer o que aconteceu. você que me ensinou que é assim mesmo, né? Então, vamos embora. No Instagram a gente nunca sabe o que vai acontecer. Faz parte, É, né, doutor? é isso aí. A Então Isa vamos, estava, vamos, então, falando do nosso projeto, né, vamos Isa? começar as apresentações novamente. Então, esse projeto, a gente tem um projeto que se chama Sobreviver e Nutrir, né, com apoio psicológico e nutricional para os pacientes em tratamento, familiares. E a gente teve ideia de fazer algumas lives esse ano e durante o próximo ano todo, se a gente, Deus quiser, se a gente Vai dar conseguir, certo. com pacientes oncológicos que já finalizaram o tratamento ou que estão ainda em processo de tratamento, que queiram participar com a gente, dando seus depoimentos, levando informação, né, sempre de qualidade e profissionais também. Né? Então, o É senhor muito bom isso. inaugura aqui com a gente as É lives uma gravações honra. hoje. Estamos inaugurando o nosso É primeiro uma honra. especialista. É verdade. Você sabe que eu tenho visto que é muito importante esse tipo de iniciativa e essa ideia de você trazer as pessoas que passaram pelo problema sempre é bom. É claro, tendo o cuidado que cada experiência sempre é única, né? A gente Sim, tenta repetir sim, os bons resultados, mas eles são sempre únicos, né? claro. E agora, é sempre bom as pessoas verem e poderem entender, e a partir da experiência do outro, a pessoa pode sempre tirar algum benefício para si mesma, né? Ver que aquilo não é impossível, ver que a pessoa pode se sair bem. Então, eu acho que é muito importante para todas as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, e o câncer é um problema grave, que sempre assusta, né? E é bom não só ver, não só a pessoa ver um especialista, né? Mas também ver uma pessoa igual a ela, e que tem ali a vida, às vezes, interrompida momentaneamente por esse baque, e que se saiu bem, né? Então, acho que vai ser um projeto muito bacana, que vocês vão ter muito sucesso. Ai, que legal. Exatamente, a gente tá tendo o cuidado de chamar alguns pacientes que fale para a gente, principalmente desse pós-tratamento, né? Porque hoje já muito se fala, né, as campanhas, inclusive, no Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E falando muito em relação a tratamento, prevenção e diagnóstico, mas a gente não tem tanto espaço que se fale do pós, né? Da Claro. vida, realmente, a vida, a mudança toda na vida do paciente, do familiar, né? E o cuidado para o resto da vida em relação à saúde, nesse sentido. Vamos lá, Vamos então. iniciar então, A gente doutor. recebeu algumas perguntas ao longo da Ok. semana, o doutor está falando. As lives sempre ficam gravadas, né? Então, para as pessoas terem acesso depois. E vamos iniciando hoje.
Doutor, então assim, ó, a gente sabe que o Novembro Azul é um movimento mais tímido se comparado com o Outubro Rosa, né? Verdade. Tem-se menos ações, fala-se menos, talvez tenha-se menos engajamento. Você acha que tudo isso se dá pelo fato de que os homens não sei se eles não gostam, mas eu sei que eles não falam muito sobre o assunto. O senhor acha que o fato, então, de não se ter grandes campanhas igual ao Outubro Rosa é pelo fato de se tratar de homens? Eu acho que sim, eu acho que é um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, a mulher está mais habituada a fazer exames, a mulher está mais habituada a falar dos próprios problemas e de maneira que ela é mais aberta para esse tipo de evento, né? Sem contar que a mulher é mais articulada de uma maneira geral do que os homens, né? Mesmo hoje, com a modernidade das coisas, as mulheres elas ainda são muito mais articuladas, né? Então, uma situação que é uma oportunidade de conhecimento, isso abre um leque, né, de ações, como na área da beleza, na área do entretenimento, na área do conhecimento, e acabam se tendo várias ações, não só de informação, mas ações também, né, às vezes de beleza, de tutoriais de maquiagem, quer dizer, tudo acaba sendo utilizado para você tornar a vida, né, das mulheres que têm a doença um pouquinho melhor. No caso dos homens, isso a gente não tem tanto essa tradição, apesar do que o Novembro Azul já é um movimento bastante grande, em uma série de estados brasileiros existem ações bastante práticas, com exames, com coleta, né, de dados de exames, e isso já é bastante importante. Mas não dá, se a gente for comparar, é muito menor, como você falou, desculpa, do que do que é feito, por exemplo, com as mulheres, né? Mas eu acho que é um pouco da própria, vamos dizer, da própria história, né? Isso, com o passar do tempo, assim como os homens estão mais preocupados hoje com a beleza e eles têm mais cuidados com o próprio corpo, isso é uma coisa já mais atual, eu acho que isso está cada vez se abrindo mais e se falando mais, né? Quando a gente faz reuniões, por exemplo, ao vivo, as pessoas perguntam abertamente de como é que é a cirurgia, de como é que é o tratamento, né? No caso da mulher, por exemplo, a perda da mama, que é uma coisa muito mais importante do que a própria genitália, né? A mama tem relação com o processo afetivo. Então, no homem não. No homem é a cirurgia que mexe, por exemplo, com o órgão genital, é muito pior para o homem, né? Então, mas mesmo assim, hoje já, quando a gente faz reuniões presenciais, eles perguntam, querem saber do processo da ereção, do processo da continência, como é que vai mudar a vida deles no pós-operatório. Então, o homem já está mais aberto hoje a isso. Claro que a gente vive num país, né, que é um continente, o Brasil é muito grande, então a gente tem situações diferentes aqui no sul, situações diferentes lá no Amazonas, né? Então a gente não consegue, a gente tem vários públicos com vários estágios diferentes, a meu ver, da percepção da doença. O que mostra para a gente que a gente tem que trabalhar muito com isso. Trabalhar e aproveitar hoje as mídias para que a gente fale diretamente para as pessoas, né? Eu acho que a grande diferença hoje é que qualquer pessoa com uma boa intenção, um telefone celular e uma internet, a gente consegue falar com as pessoas, né? A gente não precisa esperar hoje um convite para ir falar num jornal, por exemplo, na televisão sobre o Novembro Azul, né? Nós vamos chegar agora, daqui a uma semana, a gente está no Novembro Azul especificamente, mas a gente já está falando um pouquinho sobre a saúde masculina. Eu acho que isso é muito bacana. Uhum. Doutor, a gente sabe que a literatura, né, fala que o câncer de próstata leva um tempo para progredir, para se desenvolver. A célula tumoral leva de 4, 10 anos para se desenvolver num câncer de poucos centímetros, né? Às vezes Então, até assim, mais tempo, Karina. Às vezes até mais tempo. Olha só. E por que, apesar de ter uma progressão assim lenta, a gente pode dizer que é lenta,
Por que o senhor acha que ainda o número de casos vem aumentando em vez de diminuir, né, os casos de diagnóstico? É porque, na verdade, com esse movimento do diagnóstico precoce, seja ele em qualquer tipo de câncer, seja ele no câncer da mama, agora ainda no Outubro Rosa, ou seja, no caso aí do câncer da próstata, a gente não está interferindo nos fatores geradores de câncer, né? Nos fatores etiopatológicos. A gente não está interferindo, né, naqueles oncogenes. Nós estamos interferindo só no diagnóstico precoce. Então, a gente já tem há alguns anos, mais ou menos, um número específico de cânceres diagnosticados por ano no Brasil. Para mama e para próstata, inclusive, eles são muito próximos. A gente tem cerca de 65 a 70 mil casos novos todos os anos no Brasil. Isso já não varia nos últimos... A variação é muito pequena nos últimos 10 anos, o que mostra que a gente já consegue fazer diagnóstico. Mas não conseguimos baixar porque a gente não consegue interferir naquilo que é o principal, que é a prevenção primária, que é evitar a doença. Para evitar a doença, as pessoas têm que entender que aí o tripé, né? Saúde emocional, saúde corporal, né? E aí na saúde corporal entra aquilo que você põe pela boca e aquilo que você faz de exercício físico, são fundamentais para você baixar esses números. Então, isso a gente ainda não consegue, né? Interferir, por exemplo, no acesso exagerado a gorduras, ao sobrepeso, né? Ao estresse, muitas vezes, das pessoas, que a gente sabe que tem um papel, né, nessa gênese das doenças. E isso a gente interfere pouco, né? E de modo que a gente não consegue baixar esses números. E a gente ainda também não conhece todos os fatores que estão envolvidos na geração do câncer, né? A gente sabe no câncer da próstata, por exemplo, que está relacionado a hormônios. Então, por exemplo, para pensar, a gente deveria hoje fazer campanha para não comer carne com hormônio, né? A maioria dessas grandes indústrias hoje agropecuárias, até por conta da necessidade de produzir grande quantidade de alimentos, eles usam muitos hormônios, muitos antibióticos, e a gente sabe que isso tem uma relação com a doença. A gente não consegue estabelecer uma linha direta, muito difícil, mas a gente sabe que há uma relação disso com o câncer. Então, por exemplo, hoje a utilização de plásticos, né? A gente usa muito plástico. Já se sabe que o plástico ele produz vamos colocar assim, um semelhante hormonal, que isso interfere, por exemplo, no corpo, né? Isso às vezes gera alteração também nos hormônios. Eu vejo muito hoje homens com problemas hormonais. A gente não sabe exatamente o porquê disso, né? Existem N possibilidades, né? Então, é muito difícil estabelecer relação entre doenças e as suas causas, quando as causas são polifatoriais. São vários vetores, vários agentes que estão causando a doença. Então é difícil, né? A coisa de uns 10 anos atrás, se fez um trabalho muito grande, tentando correlacionar o licopeno, né, que está presente na alimentação do pessoal vermelhos. ali, dos tomates, massa de tomate, na alimentação mediterrânea, né? Então fizeram um estudo com mais de 10 mil pessoas e assim, o desfecho foi engraçado, porque se provou naquele trabalho que quem come licopeno fazia mais câncer de próstata. Enquanto, na verdade, a gente vê que os moradores, né, e os usuários da dieta mediterrânea, eles têm menos câncer de próstata. Então, a ciência, a nossa ciência ainda ela caminha e amadurece, né? Para você ter uma ideia, o método científico ele tem 200 anos. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver em termos de ciência, né? Você vê agora essa coisa de pandemia, a loucura que foi, né? Ninguém sabe bem o que é ciência ainda, né? Então é muito difícil você estabelecer essas correlações diretas. Por isso que eu acho que a gente não consegue hoje ainda mobilizar as pessoas para que a gente consiga diminuir a doença. Basicamente, se a gente botar todo mundo numa condição de uma condição adequada de nutrição, sem sobrepeso, fazendo atividade física e tendo uma saúde emocional bacana,
a gente vai diminuir muito a condição do câncer da próstata, por exemplo. Obesidade, né, doutor? Obesidade é muito complicada. Muito. É muito complicado. Principalmente para esses homens que têm mais risco depois dos 50 anos, né? Que é o fator, que é o fator de risco, né? Acima, mais, assim, o que a gente mais vê é a idade acima de 50 anos, a incidência. Você precisa criar um tipo de alimentação, Karine. Você tem que pesquisar e criar uma alimentação que o cara consiga, né, abrir um pacotinho e ter uma salada pronta, frutas e assim por diante. Porque o problema é fazer a coisa ficar fácil. Nós usamos aquilo que é mais fácil. Então o cara não vai descascar uma fruta se ele pode abrir um pacotinho lá de chocolate e comer um bombom. A não ser que seja muito bem orientado. Sabe qual é um dos maiores desafios para esse público, homens acima de 50 anos? É a mudança de comportamento. É muito difícil fazer. Muito. Porque a pessoa há 50 anos tem aquele estilo de vida. Aí com 50 anos você fala que, olha, deveria evitar o churrasco, a carne vermelha diária, deveria acalmar aí na questão da bebida, precisa se movimentar, tem que evitar os alimentos muito açucarados, muito energético. A pessoa fica assim... Mas agora que eu sou velho, é muito difícil mudar comportamento. Ainda mais que você percebe isso em relação aos cuidados de exames de rotina preventivos. Os homens têm mais facilidade, mais interesse em fazer isso hoje, ou não tem muita mudança de uns anos para cá? Melhorou, Isaela. Melhorou bastante. Eu acho que nos últimos 10 anos, os homens tomaram mais consciência. Principalmente os pacientes que têm um pouquinho mais de orientação. Eu vejo que hoje isso é mais tranquilo. Acho que hoje a faixa etária que ainda tem uma certa restrição são os pacientes que viveram aí acima dos 70 anos, né? Esses pacientes às vezes têm ainda um pouquinho de restrição. Mas a maioria dos homens hoje, eles estão cientes que precisam fazer exames. Mas daí a você fazer uma mudança, por exemplo, de comportamento, né? As pessoas, de uma maneira geral, elas acreditam que elas envelhecem e não podem fazer mudanças. E aí, quando ela acredita nisso, não consegue mudar mesmo, né? E a gente, isso é um problema, porque nós temos que nos preparar para viver até os 100 anos. Né? A tendência hoje é a gente chegar aos 100 anos. Em alguns países isso já é realidade. Né? Países como o Japão, como países nórdicos, as pessoas já chegam com facilidade aos 100 anos. Então, uma pessoa, ela tem duas vidas em uma, né? Ela praticamente tem duas vidas em uma. Eu estava conversando esses dias agora com alguns pacientes. Então, pacientes com 56 anos estão aposentados. Aí eu fico pensando, mas o cara aposentado, ele vai viver de calção na praia, sem fazer nada? As pessoas nem se preparam para a aposentadoria. Então, né? Precisa começar uma nova vida. Pode fazer uma nova faculdade, né? Pode começar uma nova profissão. Né? É possível, né? A pessoa começar tudo de novo, né? Tanto homens quanto mulheres. Né? Você, hoje, após os 60, você ainda é jovem. Né? Sim, e é possível começar tudo. Né? O que a gente tenta passar muito no consultório é que as pessoas precisam muito pensar, quer viver até 80, 90, mas em que condições quer chegar nessa idade, né? Por isso que Sem se fala dúvida. tanto da longevidade saudável, né? Que tem que ter a mudança de hábito, uma mudança atingível, iniciar por uma mudança atingível. E uma mudança que é possível naquele momento, mas que é uma mudança, assim, constante. E muda uma coisa, depois muda outra. Gradual. Não é mudar 100% da noite para o dia. Mas eu percebo em consultório que eles acham que não é atingível melhorar ou mudar ou colocar um hábito novo na rotina, né? Aí você sabe que tem um benefício da doença, que pouca gente fala. A doença, às vezes, ela é boa. Nem sempre ela é ruim. Né? A gente acha que tudo é ruim. Não.
A doença tem um lado bom para muitas pessoas, e muitas pessoas vão falar para vocês, eu tenho certeza. Eu já escutei isso muito e continuo escutando. A pessoa, ela tem às vezes um câncer de mama. Aí, assim, nesse câncer de mama, o marido se separou dela. Então, aparentemente, é uma desgraça, né? Quando ela está mais precisando de apoio emocional, o traste vai embora, né? A mulher fala, foi embora. Sim. Mas aí, veja, foi embora. Aí ela operou a mama, tirou o câncer, fez uma plástica, acertou outra mama, passou lá na Karine, emagreceu, fez apoio psicológico a Isaela, aumentou a autoconfiança, ficou mais bonitona, e aí ela arrumou um namorado, depois de 60. E agora ela tem maturidade, escolheu bem, escolheu um cara bacana. E a vida que estava ruim, depois do câncer, ficou maravilhosa. Porque ela arrumou um cara bacana, um cara legal, e agora ela vai curtir a vida. Então você vê um câncer, uma separação, Muda a pessoa. Sim. Muda a pessoa, elas se transformam. Ela se transformou. É exatamente isso que a gente quer. E o mais legal é que elas passam a gostar delas mesmas. Isso. Porque grande maioria não se gosta. Não. Tem autoestima lá no pé. Então, aí às vezes a gente precisa ter um choque. Aí o traste vai embora e elas percebem assim que ela é capaz de erguer a cabeça e seguir em frente. E até às vezes muito melhor do que era antes, né? Isso. Então, a doença dá um choque às vezes. Então, no homem também. Então, o homem estava obeso e tal, operou, aquilo deu um choque nele, aí depois ele emagreceu, se renovou. E você sabe, quando a gente se renova, as coisas mudam, né, ao seu redor. Então, isso gera benefícios para todo mundo, né? E a doença, às vezes, tem esse papel de ser um agente renovador, né? Tudo depende de como você leva a sua vida, né? Se você, essa senhora que eu dei o exemplo, isso é real, eu tenho dezenas de mulheres igual a essa, poderia contar de homens também, e que ao ter esse processo revigorado, né, e a mudança faz com que a vida comece de novo e agora com uma qualidade muito superior. Uhum. E o senhor falou nessa coisa da mudança mesmo de vida depois do tratamento, né? Você vê muita diferença em homens pacientes e mulheres pacientes na relação, eu digo, da família, do acompanhante, do cuidador. Porque a gente tem essa coisa... Às vezes é um problema a família. O homem abandona geralmente, e a mulher às vezes volta para cuidar daquele marido, né? Nesse momento. Pode se transformar um relacionamento. Pode. Mas pode ter desfechos de todos os jeitos. De todas as formas. Então, por exemplo, tem aquele homem que estava um vovozão, ele era um vovô já, teve o câncer, aquilo mexeu com ele, mas também emagreceu, se cuidou, depois a gente fez a reposição hormonal do cara, o cara melhorou tudo, a vida dele melhorou, e também existem situações que às vezes a parceira não acompanha. Então agora ele quer sair mais, ele quer namorar mais, ele quer, e a pessoa já paralisou. Não, que é isso? Você tá um velho muito assanhado, né? E aí o que acontece? Também o cara se separa, às vezes arruma uma moça mais novinha e a vida vai. Então, assim, a vida, a gente cria, eu acho, uma série de estereótipos e uma série de... Nós vamos, na verdade, sedimentando as coisas, né? Então, a gente vê o avô de um jeito, você vê o seu pai de um jeito, e você não vê que por detrás daquela pessoa existe uma pessoa que às vezes você não conhece, né? E a doença, muitas vezes, tem esse papel de trazer essa pessoa para a tona. E nem sempre a família, e você deve ver isso no seu consultório, Isaela, nem sempre a família está pronta para essa mudança. Então a pessoa fala, mas nossa, eu quero o meu pai de antes. Mas o seu pai de antes era um velho, era um cara acabado, não era legal. Não, mas eu quero ele. Então a doença muda tudo, inclusive na vida daquelas pessoas que ficam. Né? E há uma tendência... Tudo. Mexe com os que estão acomodados, né? Tudo, Mexe tudo. Com... E há uma tendência de a gente se acomodar. Né? A mulher tem filhos, ela passa a se ver como mãe. Ela esquece que ela era uma mulher, que ela namorava, que ela tinha lá uma relação agitada com o parceiro. Aí ela teve filhos, mudou, virou mãe, fazer comida, esse negócio todo. Então há uma tendência da gente, geralmente, sedimentar o conhecimento e querer manter aquilo.
quanto a vida, na verdade, o tempo todo ela está exigindo mudanças. Né? E essa capacidade de mudar, de se renovar, que faz não só a pessoa que está passando por um problema se sair melhor da doença, como também aquela pessoa que não está passando problema nenhum, ela se manter constantemente em renovação e evitar a doença. Se você me perguntar qual seria a grande sacada para não ficar doente, se renove todos os dias. Todos os dias você tem que se renovar. Porque para você manter a dieta, pô, tem que fazer um trabalho com você mesmo de renovar a sua intenção de você comer menos, passar um pouquinho mais de fome, porque isso é mais saudável para você. Você tem que estar o tempo todo se automotivando. E isso, a base disso é essa renovação diária. Se você não se renovar diariamente, você não estiver mudando, tudo vai estagnar. Né? E aí a doença vem quando você está estagnado, de uma certa maneira. Né? É o cara que está imerso em estresse, em comida de má qualidade, só pensando, às vezes, em trabalho, e não faz nada, ele está parado, a vida começa a parar, vai gerar doença. Então, eu acho que a grande sacada é gerar renovação. Né? E a gente aceitar a renovação. As coisas mudam, e mudam, às vezes, para melhor. O melhor, muitas vezes, não é o antigo, é o novo. E aí a gente faz, às vezes, uma leitura errada. A gente acha que o novo é ruim. E não, o novo é muito bom. Sim. Né? A gente tem muito medo de mudança. O ser humano tem muito medo do novo, de mudança. É o que eu vejo. Até ele experimentar que pode ser bom, que pode ser positivo. É isso aí. É difícil mesmo. Doutor, o senhor tocou no tema aí da sexualidade, né? Da mesma forma que para a mulher o câncer de mama, né, especificamente de mama, ele mexe com a feminilidade, a sexualidade. Para os homens, né? O senhor vê assim que às vezes eles chegam tardiamente ao consultório por saber que é um tratamento que vai mexer com a sexualidade, com a fertilidade. Alguns pacientes, infelizmente, é minoria, até porque hoje a gente tem muito recurso, né? Mas tem uma minoria de pessoas que elas têm medo. Né? O grande inimigo do tratamento oncológico é o medo. A gente tem que combater o medo. E o medo se combate com formação. Né? Da maneira, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje, da maneira como o projeto de vocês está se propondo. Né? Trazer informação de qualidade. Você veja, a tecnologia hoje mudou muito. Né? Quando a gente começou a fazer prostatectomias, isso lá na fase moderna, né? Porque a cirurgia do câncer de próstata, numa fase antes aí dos anos 90, era uma cirurgia pouco realizada, com efeitos muito deletérios e resultados quase proibitivos, e não se operava. Porque a cirurgia era uma cirurgia muito grande. Então você tirava muita coisa. E precisava ser assim, porque o diagnóstico era muito tardio. E como o câncer de próstata, ele rapidamente, se não tratado no tempo certo, ele gera metástases, nós operávamos doentes com metástase e com pouco recurso de quimioterapia, de remédios. Então, não valia muito a pena operar. Isso antes de 90. A partir da década de 90, graças à utilização do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma molécula de açúcar, né? é uma glicoproteína que tem como objetivo liquefazer o sêmen. Né? Quando o homem ejacula, sai como se fosse uma gelatina, e é assim para colar no útero, no colo uterino, e aí, à medida que o PSA chega, o PSA começa a funcionar no sêmen, ele começa a tornar uma aguinha, isso permite que o espermatozoide saia nadando até fecundar o óvulo lá nas trompas, né, da mulher. Então o PSA tem essa função. Na década de 80 se descobriu que o PSA, quando ele subia, havia uma correlação com doenças da próstata. Câncer, infecção e aumento benigno, né, que é o HPB. E começou a se estudar, começou a fazer screening, né, que é estudar populações, e começou a se propor fazer biópsias, ainda na época às cegas, da próstata, quando tinha esse PSA elevado. Né? E graças a isso, nós começamos a diagnosticar os pacientes antes deles terem o câncer. Então hoje é um negócio muito bacana, me dá realmente muita satisfação de falar isso,
Porque isso mudou o cenário. A gente hoje faz o diagnóstico antes do homem ter a doença. Então, praticamente 90% da população dos homens que eu atendo, ou até mais, eles chegam numa fase que não tem doença. Eles falam, mas doutor, como é que eu posso estar com câncer? Eu não sinto nada. Eu falei, puxa, que bom. Não pode sentir nada. Se você sente alguma coisa, nós já estamos mal. Né? Então, o PSA fez essa mudança. Graças a esse PSA, nós passamos a tratar antes os homens. Então, permitiu que a nossa cirurgia diminuísse. E permitiu-se também, então, que outras tecnologias começassem a surgir para operar. A tecnologia inicialmente foi da cirurgia grandona aberta para cirurgias cada vez menores, até a laparoscopia, que você opera olhando para a televisãozinha, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, o robô, que a gente opera magnificando essa imagem, com uma tecnologia toda automatizada, que você permite, inclusive, que a cirurgia seja mais facilmente reproduzível. E esses dados todos, né, de complicações diminuíram. Praticamente a gente não tem mais incontinência urinária, né, é muito pouca, e recuperação, inclusive, mais rápido do que normalmente se faz quando faz uma cirurgia aberta e mesmo laparoscópica. E melhorou-se também um pouquinho os números da disfunção erétil, né, que é a perda da ereção por conta da lesão do plexo nervoso. Hoje a gente consegue operar melhor esses doentes e lesamos menos esses vasos, esses nervinhos, e você consegue resultados melhores, o que dá mais confiança do homem se tratar. Então hoje a mensagem é, faça um diagnóstico cedo. Porque se você fizer o diagnóstico cedo, em primeiro lugar, talvez a gente nem te opere. A gente te acompanha um tempo. Só vamos te operar quando a doença começa a desenvolver. Então já é outro paradigma. A gente já sabe que o homem tem a doença, está acompanhando ele, quando em algum momento você opera. E faz uma cirurgia pequenininha, com pouca complicação. Isso que é o bacana para te fazer. E os exames preventivos masculinos seriam quais, doutor? Então, os exames de rotina são 2 exames muito simples, né? Você tem que fazer o PSA, você tira uma amostra de sangue e dosa isso. Normalmente esse PSA no homem mais jovem, às vezes até abaixo de 1. Isso vai subindo por conta do HPB, que é esse crescimento benigno da próstata, para níveis maior do que 1. E quando a gente começa a ter níveis entre 3,5 e mais do que 3,5, a gente tem uma suspeição em torno aí de 26% de ter câncer de próstata. Hoje a gente não sai biopsiando, felizmente a gente já tem mais tecnologia, a gente faz uma ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame recente, ainda não está no rol da ANS, é um exame que o paciente tem que pagar ainda um pouquinho para fazer o exame, mas vale a pena porque você consegue definir com mais critério quais são os nódulos de risco daqueles que não são de risco. Então, né, você faz a ressonância, vê os nódulos de risco, que são aqueles nódulos Pirrates 3 para cima, e você biopsia esses pacientes, e aí você consegue dar o diagnóstico de situações que às vezes você não faz no toque retal, o PSA ainda está lá 3,5, 4, e você faz o diagnóstico. Quando essa lesão é uma lesão que a gente já tem uma ideia que ela tem comportamento de risco, que ela vai crescer, que são lesões com o aspecto macroscópico, né? E mesmo tecidual ali, quando a gente faz a microscopia, que tem uma posição de ser um tumor mais agressivo, a gente trata logo esse paciente. Quando não tem isso, a gente faz aquilo que a gente chama de vigilância ativa, né? Que chama Active Surveillance, que você acompanha esse paciente a cada 3 meses com PSA, uma nova biópsia em 1 ano, ressonância magnética logo no começo e também depois de 1 ano. E a gente tem aí, às vezes, 40% desses pacientes que a doença nunca desenvolve. Então você faz o diagnóstico do tumor e nunca a doença vai desenvolver. Olha que negócio, como evoluiu, né, a urologia nesses anos todos. Doutor, e esse exame de PSA, ele faz parte da rotina urológica ou ele é indicado a partir de uma idade? Não, para aqueles pacientes que vão com a gente no consultório, a minha prática, eu costumo pedir para esses pacientes a partir dos 40 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela orienta que se faça a partir dos 50 anos. Mas isso para fins de screening, né? Quando a gente está buscando fazer diagnóstico até do ponto de vista de saúde pública. Mas no meu consultório particular, eu faço isso a partir dos 45 anos. Às vezes até antes, quando o paciente tem uma história positiva para mais de um câncer de próstata na família, teve um tio, o pai teve, aí às vezes eu doso isso até antes disso, com 35 anos a gente já dosa,
e acompanha esses pacientes. É importante saber que quando você tem familiares com a doença, você tem uma chance maior de vir a ter um tumor. Então é bom acompanhar mais cedo. Até o número é 1 para 6, é isso? Umas 10 isso vezes, mesmo. mais ou menos. Não, 10? umas 10 vezes mais, né? A gente está falando aí umas 10 vezes mais. A gente deve ter aí em torno de uns 60, 70 casos a cada 100 mil habitantes. E quando você pensa em pessoas com câncer de próstata familiar, isso aumenta para mais, né? Então, você aumentaria isso aí para umas 700 pessoas a cada 100 mil. Mas ainda nós estamos falando de números baixos, né? Não é porque a pessoa teve um parente que ela vai ter. Agora, quando ela começa a ter vários parentes, isso fala mais a favor que ela possa desenvolver. Existem até algumas síndromes, né? Por exemplo. Existem pacientes, por exemplo, que têm, às vezes, mutações nos genes BRCA1 e 2. Então, aí, às vezes, tem... A tia teve um câncer do endométrio, né, do útero, a outra tia teve na mama, um tio teve no estômago, o outro teve na próstata, e às vezes ele pode desenvolver na próstata também, ou no estômago, ou em outros lugares. Esses pacientes é bacana passar, por exemplo, com um oncologista, depois passar por um geneticista clínico. Por exemplo, lá no CIOP a gente tem a doutora Alessandra, que faz genética médica, então passa com ela e depois a gente faz esses exames genéticos para saber se a pessoa tem alguma mutação, né? Quando você tem muita pessoa na família com câncer, é bom passar pelo oncologista previamente, depois pelo geneticista clínico. E os cânceres de pênis e testículo são a mesma incidência? Não. O câncer de testículo é um câncer, deve ser o 7º câncer no homem. É um câncer mais raro. Acomete normalmente jovens, até os 30 anos de idade. São cânceres extremamente curáveis, desde que sejam atendidos por pessoas que tenham formação na área, né? Mesmo que você faça o diagnóstico numa fase já que tenha metástases, eles respondem a cura ainda de 98% desses pacientes. Desde que você faça com metástase, você cura 98% dos pacientes. Então, as metástases são... já é um decreto, né, que a pessoa não tem muito o que fazer. Não, para câncer de testículo não é assim. Só que precisa de uma equipe multidisciplinar, experiente, porque às vezes exige cirurgias grandes, né, porque normalmente esses tumores eles dão muita massa ganglionar intraabdominal. Às vezes massas grandes. E após quimioterapia exige cirurgias grandes, às vezes. Aqui em Foz mesmo, a gente tem várias. Travou, doutor. Um Deu uma travada. Deu uma travada, né? Estava dizendo que aqui em Foz... Aqui em Foz... Sim, o senhor estava falando que aqui em Foz... Então, a gente tem vários pacientes operados aqui em Foz. De vez em quando eu encontro alguém desse povo e tá bem, todos vivos, bens. Claro que tem aí uma faixa de 2 ou um pouquinho mais por cento de pacientes que vão ter uma doença muito mais agressiva, né? Mas é um paciente que, quando tratado a contento, claro, quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor, né? Aquele menino que começa a perceber um aumento no testículo, ou um testículo fica mais pesado, a mãe percebe que esse menino está com o testículo mais pesado, cresceu, tem que procurar ajuda, né? E aí a gente faz o diagnóstico e trata esse menino. Nem sempre vai precisar fazer quimioterapia. Se você diagnosticar isso de uma maneira precoce, muitas vezes não se faz nada também. É só acompanhar esses pacientes. E o câncer de pênis, pela proximidade que a gente tem com o Paraguai, é uma doença que a gente vê bastante também, mais do que câncer de testículo. Mas, felizmente, eu tenho visto cada vez menos. Eu acho que os homens estão começando a ficar um pouco mais espertos. Porque o câncer de testículo, de pênis, é uma doença relacionada à higiene, né? Então, é uma doença que dá quando tem má higiene. Se o homem lava o pênis, se ele lava o pênis, não tem problema. Não existe câncer de testículo, de pênis praticamente, se lavar. O problema é que, às vezes, né, existem pacientes que têm a cultura, na sua cultura, né, pouca higiene, isso é um problema.
E também tem, muitas vezes, pacientes que não têm acesso a médico, então tem fimose, não consegue. E aí tem vergonha. Não, né? Aí é que é uma coisa que eu acho que é bastante problemática, porque acaba não, ele acaba não sendo visto, né? Então, interessante. tem que tomar muito cuidado com fimose, né? A fimose tem que ser tratada. Eu ia perguntar, cortou um pouquinho a hora que o senhor estava falando da fimose. Tem que ser tratada, porque se o homem não expõe a glande, ele não limpa. Como é que ele vai lavar se ele não limpa? E tem que lavar, né? Tem que lavar com água e sabão toda noite, né? A mãe, né? Vocês que são mães, já sabem que tem que lavar lá, né? O menino, né? Se você não lava o menininho já fica com cheiro e já começa a ter problema, né? Então, se você imagina um homem adulto que tem relação sexual e às vezes tem infecção de HPV, outras doenças, isso fica horrível, né? E aí gera a inflamação crônica, e da inflamação crônica a gente tem o câncer de pênis. Felizmente, a gente tem feito diagnóstico também um pouco mais precoce. As cirurgias menores ou menos invasivas, elas já existem, né? Porque é muito chato a hora que você tem que fazer a amputação do pênis, né? É muito chato, é uma cirurgia super agressiva, né? E que a gente ainda faz, infelizmente, de vez em quando é necessário fazer isso, né? E são doenças que, aí sim, muita vergonha e medo, a pessoa vem geralmente numa fase tardia. E isso não dá numa pessoa que tem uma orientação maior, né? Porque ele entendeu que tem que lavar, ele vai lavar, né? Então, isso geralmente isso vai acontecer em pessoas com menos acesso à informação. Então, melhorou porque, assim, aqui isso em Foz. Hã? Melhorou isso em Foz. Eu Melhorou? operava isso muito mais. Hoje eu opero pouco, né? Hoje eu vejo pouco essas lesões. Essa questão de fimose, geralmente é na infância que se resolve isso, né, doutor? Muitas vezes, sim. Sim, sim. Mas você tem que ver que o mundo ele é heterogêneo. Então, Sim, por exemplo, do outro lado da ponte... Não é todo mundo que tem... É diferente do outro lado da ponte, né? Então, Sim. não é fácil, né? Lá eles não têm acesso, nem a cultura, muitas vezes. Não tem acesso. Então tem que falar. Essas barreiras a gente precisa acabar e falar com as pessoas, né? Nossa, eu fiquei assim, impressionada que a prevenção para esse tipo de problema é a higiene. Só lavar, a água e gente sabão, precisa- melhor remédio. Básica, né? A gente precisa divulgar básico. muito isso, porque... E a gente vê, eu acompanho alguns pacientes, assim, o sofrimento disso para o homem, Terrível, né? Assim, terrível. e a família, e geralmente, nem a esposa sabe. Não. Como a comunicação, né, da família, assim, isso é fundamental. Né? Os filhos, às vezes, se assustam, que chegam com diagnósticos já avançados, né? Porque demorou a buscar ajuda, porque não tinha vergonha, não tinha informação. E os familiares, às vezes, ficam, assim, indignados ao saberem que a prevenção era higiene, se tivesse buscado orientação cedo, isso teria sido super evitado. Não, existem, né? Se você for ver, existe ainda muita gente no mundo com pouco acesso à informação. E às vezes não é só por falta de chance, porque ela não consegue acessar. Mesmo ela, por exemplo, tem muita gente que tem internet. Você acha que todo mundo que tem internet estuda? Não. Não. Né? Eu uso internet muito para estudar, né? E dar aula e tudo mais. Mas tem muita gente que não usa a internet. E hoje, com a internet, você pode acessar praticamente tudo que tem no mundo. Mas não há uma cultura de estudar. Então, muitas vezes, o problema é a pessoa ser incentivada a aprender a estudar. Uma das coisas que eu acho que a gente um dia gostaria de fazer um projeto é de ensinar a pessoa a pensar. Né? Porque as pessoas não pensam. Parece piada, né? Mas as pessoas não pensam. Né? Olha só, eu tenho certeza que você já falou assim para as pessoas: olha, não vá no fazer compra perto do meio-dia ou na hora do almoço, ou no jantar. Porque você está com fome, a sua barriga vai te pressionar o seu discernimento e você vai comprar o que não precisa. Exatamente. Então você não deve fazer isso. Mas veja, isso é pensando.
A gente só chega à conclusão disso se a gente pensar. Tem que pensar nisso. E hoje, com essa coisa do Covid, ficou muito claro que nós, todos, de uma maneira geral, não sabemos pensar. Principalmente quando a gente tem que extrair informação. Poucas pessoas têm capacidade de entrar numa internet, acessar um site de informação, escolher um site seguro, trazer aquela informação para si e avaliar se aquela informação ela tem mais chance de ser verdadeira ou não. Né? As pessoas, isso é um problema, né? As informações completamente sem... Mas veja, isso é saber pensar. Então nós precisamos ensinar as pessoas a pensarem, porque se elas pensarem com o recurso que a gente tem hoje no mundo, cara, o mundo melhora muito. Né? A doença, tudo vai melhorar muito. Acaba com o câncer de pênis. Por exemplo, câncer de pênis e câncer de colo uterino são doenças que têm que acabar. É só lavar o pênis e todo mundo tomar vacina anti-HPV. Não vai ter uma doença de colo uterino e o câncer de pênis também vai acabar. Né? Quer acabar com o câncer de pulmão? Praticamente é parar de fumar. Por que as pessoas fumam? Porque elas não pensam. Se a pessoa pensasse com alguma eficiência, ela não vai fumar. Por que não vai fumar? Porque não faz sentido fumar. Ah, mas é gostoso. Faz sentido. Existem outras coisas gostosas. Outras coisas, exatamente. Né? Vai comer uma manga madura, que é docinha, né? Vai chupar uma laranja. São hábitos legais que te dão menos problema. Vai namorar. Agora o cara vai fumar. Né? Por que a pessoa fuma maconha? Por que o cara usa droga? É porque ele não gosta de pensar. A realidade, mas observa bem. Tem cara que fala assim, não, eu vou usar drogas para pensar. É mentira. Porque quando você usa droga, você não consegue pensar direito. Né? Então, por que a pessoa usa droga? Porque ela não quer o contato com o meio ambiente. Alguma coisa faz com que aquilo ali para ela seja muito pesado e duro. Né? É a mesma coisa. Morreu um paciente de câncer. Morreu um paciente de câncer. Vamos sedar essa pessoa? Não sei. Melhor que não. O melhor, né, Isaela, é que a pessoa viva o luto. Por quê? Porque aquilo é uma experiência que vai construí-la. Mesmo sendo muito ruim. Mas tem gente que vai encher de remédio para dormir porque ela não quer ver aquilo. Essa inexperiência torna ela uma pessoa menos completa. Sim. Então, a inabilidade que a gente tem de experimentar a vida torna as pessoas, né, e torna menos completo. Então, a doença tem relação com tudo isso que a gente está falando. Uhum. Doutor, então vamos falar para as esposas, para as mulheres e para os homens, né, que vão assistir a gente. Quais são os sintomas dessas doenças? O que a esposa tem que observar no marido, uma vez que o marido não fala muito, e o que os homens que estão assistindo ou que vão assistir precisam ficar atentos de sinais e sintomas que o corpo mostra? Isso. Então, olha só, a primeira coisa é o seguinte, você se conhecer como você é. Né? Então, você não tem aquela feridinha no pênis. Aquilo apareceu. Lesão, feridinha no pênis não é uma coisa normal. Então, todas as lesões que aparecerem no pênis, mesmo que seja uma coisa, só uma coceira, seja uma coisinha simples, vá no seu urologista. Porque ele vai te orientar, você vai entender o porquê que você pegou aquele problema, ele vai te orientar o que você tem para fazer. Né? Então, feridas no pênis, de qualquer espécie, pessoas que não conseguem expor a glande, né? A cabeça do pênis, né? Deve procurar o médico. Mau cheiro, por exemplo. Né? Às vezes ele não está vendo a ferida, mas ele está sentindo que está saindo uma secreçãozinha com um mau cheiro terrível ali no pênis. Né? Também procurar o médico. Nódulos na virilha, né? Que são os linfonodos. Deve procurar aumentados, né? Deve procurar. De uma maneira geral, o ideal é que qualquer lesãozinha que ele perceba no pênis, ele procure ajuda. Isso para o câncer de pênis. Para o câncer de testículo, para o menino, então, ou para o jovem rapaz, sensação de peso no testículo, aumento, uma bolinha mesmo no testículo. Tudo você deve procurar o médico para ser avaliado, né? Para ser examinado. Né?
E o câncer da próstata, não, o câncer da próstata você não vai ter sintoma nenhum. Você tem que ir fazer os seus exames periódicos, senão você não vai ver. Uma outra coisa que é bacana falar é que as pessoas, por exemplo, as pessoas só veem normalmente em você, Karina, e na Isaela, quando ou estão com um problema emocional, né, ou estão obesas, com algum problema. Deveriam ir quando são pequenininhas e estão magros, e sem problema nenhum. Por quê? Porque o psicólogo, né, dependendo da corrente ou da escola que ele atua, ele pode ajudar a pensar, por exemplo. E para mim, isso é uma função do psicólogo. O psicólogo pode ajudar a mostrar os esquemas mentais, né? Principalmente se for uma área mais cognitivo-comportamental, pode desenhar os esquemas mentais, mostrar como é que são as repercussões, os agentes estressores, mostrar que tudo que você faz, você pensou, mesmo que você não esteja ciente, né? Pode mostrar que o teu pensamento é só uma resposta ao meio e não uma coisa que você concatenou. Então, há um mar de coisas que o psicólogo poderia fazer com a pessoa quando ela não está sentindo nada de ruim. Né? A nutrição é a mesma coisa. E o básico, né, doutor? Que é o autoconhecimento mesmo, a pessoa se conhecer, não internamente, mas externamente também. Tem gente que não sabe o que é raiva. Tem gente que não sabe o que é tristeza. Né? Existe um negócio chamado dicionário. E nem sabe o que está limpando ali, não se observa Isso. Mesmo. Então, veja, assim também deveria ser com o urologista. A pessoa vir e falar, não tenho nada. Eu tenho, às vezes, pacientes assim já. Né? O cara é inteligente. Então ele fala assim, eu não tenho nada, mas eu já estou com 30 anos, eu queria passar com você. Bacana. O que você tem para me falar? Aí eu vou falar, olha, tem isso, tem aquilo e tal. Você vai explicar. Então, uma vez por ano, o cara vem para bater um papo. E a gente aproveita naquele atendimento para mostrar para ele o que existe da vida. E aí ele já começa a caminhar fazendo, né, a prevenção e qualificando, né, o que vai ser o seu futuro. Né? Eu acho que isso que seria uma coisa bacana, né? A gente trabalhar com pacientes sem doença. Livres de diagnóstico, né? Com o intuito de cultivar saúde para sempre estar prevenindo problemas. É isso aí. Seja eles... Que legal, doutor. A gente fica muito feliz de você ter aceito o nosso convite para abrir as nossas lives como especialista. O senhor, então, foi o nosso primeiro especialista do nosso projeto. A gente fica muito feliz mesmo, gratidão enorme por você se dispor, o seu tempo, a sua paciência. A gente sabe que o senhor é muito ocupado. Eu que agradeço. Não, o prazer é todo meu, trabalhar com vocês duas. Eu admiro muito você, Karine, parceira já no CIOP. Isaela também é uma pessoa que eu admiro, sei da formação dela. Vamos fazer muito mais coisas juntos, né? O CIOP está crescendo, a gente espera daqui a pouco realmente ser um núcleo ali de excelência e poder abraçar os bons profissionais dentro do CIOP, com as nossas reuniões que a gente daqui a pouco vai começar a fazer, e esses projetos todos, né, que a gente está ainda engatinhando, e eu já de antemão agradeço sempre o apoio que você tem dado, Karine. E vamos fazer muito mais coisa. Nós vamos fazer muito mais coisa. Com certeza. Aí. Muitas ideias para pôr em prática, né, os doutor? Pacientes agradecem, né? Ideia que a gente mais tem. E a gente contribui um pouquinho, né? Eu acho que é justo a gente que vive até certo ponto, né? A gente vive, infelizmente, tratando das doenças. Eu acho que é justo e muito bacana a gente poder devolver isso numa ação que possa evitar a doença. É isso aí. Obrigada. Obrigada. E é isso que a gente quer, que os pacientes tenham acesso a essas informações, né? Conhecer especialistas que são super estudiosos e engajados em ajudar preventivamente mesmo, que a gente não trate doenças, que a gente consiga trazer esses pacientes o quanto antes melhor. Muito obrigada. Muito feliz, doutor. A gente fica por aqui hoje. Obrigada, nos vemos. Estou sempre à disposição. Obrigada, forte abraço. Obrigada a todos que participaram. A nossa live foi bem movimentada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Um abraço. Adorei.